Opa, opa! Família reinando com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. Graça e paz, Igreja Santa do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo, povo mais que vencedor. Vamos lá, gente, puxa o sofá, espalha a cadeira, né? Aumenta o som, vamos aumentar o nosso conhecimento. Então, povo santo de Deus, esta é a minha oração. Que os teus olhos, assim como o teu entendimento, sejam iluminados. Essa é a minha oração. Que os teus olhos, a tua mente, sejam iluminados. E você conheça a verdade, e esta verdade te liberte dos homens perversos e mau, operadores do sistema religioso. Portanto, estamos nós aqui, dentro de um programa promovendo a sabedoria de Deus. Estamos nós hoje a falar, e vamos falar hoje, acerca do tema prisioneiro na mente. Prisioneiro na mente. Então, o povo santo de Deus. Então, o povo santo de Deus. Só um momento. Isso. Agora sim, tá aqui. Então, estamos hoje a falar acerca do tema prisioneiro na mente. E para que nós possamos nos interagir, vamos, por gentileza, povo santo de Deus, meus amados irmãos, pega a tua Bíblia e abre no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23. Romanos capítulo 7, versículo 23, que diz assim: Mas vejo nos meus membros uma lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Glórias a Deus, meu amado. Então, povo santo de Deus, prisioneiro é aquele que perdeu a sua liberdade. No nosso caso, como cristão, o cristão, ele não pensa mais por si só. O cristão, ele não raciocina mais por si só. Ou seja, a sua mente está presa. Não é verdade? Então, o fato de uma pessoa atender ao apelo de um determinado líder e nesse momento levantar a sua mão e, como se diz por aí, aceitar a Jesus, ou então, devido a certas circunstâncias da vida daquela pessoa, que é as tribulações, as adversidades, né? As aflições da vida, então a pessoa está emocionada, abalada, está com o seu emocional abalado, e as circunstâncias do dia a dia, as tribulações, as adversidades, têm afetado o sobrenatural daquela criatura, e aquela criatura está fragilizada. Então, devido a certas circunstâncias da vida que eu falei, né, que são as aflições, as tribulações, as adversidades, aquela pessoa está fragilizada. Então, naquele momento, ela decidiu-se aceitar a Jesus. E isso quer dizer que aquela pessoa se livrou daquele problema, mas entrou em um outro problema, que é a prisão religiosa imposta pelos operadores do sistema. É muito fácil, povo santo de Deus,
você se sentir fragilizado. E nesse momento você olha para um canto, olha para outro, e se você só vê um caminho a seguir, que é aceitar a Jesus. Aí o que é que acontece, povo santo de Deus? Pessoa atribulada, fragilizada, e naquele momento ele aceitou a Jesus, decidiu-se aceitar a Jesus. E eu creio que, em nome de Jesus, pessoas que estão passando por esse momento de tribulação, de aflição, de abalo na sua vida secular, eu acredito e muito que quando essa pessoa aceita a Jesus, isso no linguajar dele, quando ele aceita assistir a Jesus, eu creio que as aflições, as atribulações, o aperreio da vida vão passar. Sabe por quê? Porque quando a luz chega na vida do cristão, na vida daquela pessoa, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Aí então a pessoa atribulada, fragilizada, aflita, decidiu-se aceitar a Jesus, foi o único caminho que ela viu, e ela realmente teve a sua vida melhorada. Por quê? A luz, quando chega, as trevas têm que sair. E a pessoa está no mar de rosa agora. Né? Por quê? Porque ela decidiu se aceitar a Jesus. Não é que ela decidiu se aceitar a Jesus. O linguajar de aceitar a Jesus é um linguajar que se usa dentro do sistema, e eu estou assim também falando. Né? Para que ela se sinta que não foi dela o aceitar a Jesus, mas foi o seu espírito testificando com o Espírito de Deus que aquela situação, ela precisava ter a sua mente liberta para que ela pudesse entender o sobrenatural de Deus. Então, acabou-se a tristeza, acabou-se as aflições, tribulações, tudo mar de rosa. Glórias a Deus, e assim eu acredito. Por quê? Porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. E como eu falei, a pessoa se livrou de um problema, né? Mas a pessoa entrou em um outro problema, que é o quê? Falei ainda agora. A prisão religiosa. A prisão da religião. Aí é outra coisa. Se livrou de um problema, mas entrou em outro, que é o sistema religioso. A prisão da religião. Então diz assim, ó. Romanos 7, 23, diz assim: mas vejo nos meus membros, veja que a situação é física, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, quer dizer, a carne militando contra o espírito, né? Mas que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí é um fato notadamente visível, que nós estamos lendo este versículo de Romanos 7, 23, e estamos vendo claramente a carne militando contra o espírito, e no espírito, na mente da pessoa, a pessoa está aprisionada a um sistema da lei. E nós precisamos acabar com isso, tirar esse entendimento. Então, isto implica dizer que quanto mais vivermos debaixo das leis mosaicas, jamais teremos pela fé a certeza, a convicção que em Cristo fomos e estamos livres. Glórias a Deus. Né? Observe, meu amado. Na mente de Paulo já existia a certeza, na mente de Paulo já existia a convicção da sua liberdade em Cristo. E a briga entre a lei e a graça era bastante acirrada na mente de Paulo naquele momento. Por quê? Até porque Paulo, ele viveu o momento da transição, que foi o fim da lei. E o crescimento da nova aliança, do novo pacto. Portanto, acorda, povo santo de Deus. Atente para esse detalhe. Nós não estamos hoje no sistema religioso da lei, né? Dos cerimoniais, dos sacrifícios, né? Dos rituais que existiam naquele... O nosso sistema hoje é o sistema da graça. Nós estamos vivendo em graça, pela fé. Então, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25, diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 25, diz assim:
graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Observe, povo santo de Deus, que quando no início de Romanos 7:25 diz assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Por que graças está num plural? Porque são muitas as graças, são muitas as bênçãos que nós hoje, como povo de Deus, deveríamos já estar desfrutando. Portanto, graças a Deus, graças, bênçãos imerecidas, inúmeras bênçãos, nós já recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Então, isso no tocante ao homem exterior, né? Que Paulo diz aqui assim, ó, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Isso no tocante ao homem exterior. O que é ser o homem exterior? O que é viver o homem exterior? É você hoje viver e ser um homem carnal, um homem que gosta, que pratica obras sacrificiais. Ou seja, você está na carne, você está na lei. E hoje nós não estamos na carne, nós não estamos na lei. Então, quando Paulo, né, ele mesmo, quando ele pensava que estava fraco, isso no cumprimento da lei, né? Aí Paulo, quando olhava as obras sacrificiais da lei, Paulo dizia, não dá, eu sou um fraco, eu sou um desgraçado, eu sou um condenado. Porque segundo as obras, né, da lei, da carne, Paulo se tornava fraco, porque ele sabia que jamais poderia ir adiante, né? Então, e até ele mesmo, Paulo, quando estava, né, quando pensava que estava fraco, isso no cumprimento da lei, forte estava Paulo quando no cumprimento da graça. E assim vivia e agia ele. Então, a lei, as obras, viver debaixo do sistema da lei é tornar você cada vez mais, todos os dias, fraco. Você viver hoje dentro de um sistema da graça, você está forte na mente. A tua mente não cai mais nas ciladas dos homens. Então, a lei, né, lhe tornava, fazia de Paulo e faz de qualquer um prisioneiro. Prisioneiro das obras, prisioneiro dos sacrifícios para se justificar. Observe que quanto mais vivia o povo lá daquela época, do primeiro século, que tentando se justificar diante de Deus através das obras, eles não conseguiriam, eles não tinham êxito, porque estava debaixo da lei, e a lei, pergunta a lei, aquelas obras não poderia justificar ninguém. Então, quanto mais Paulo praticava a lei, as obras, ele se sentia prisioneiro de obras, prisioneiro de sacrifício para se justificar, porque isso era uma constância, não apenas na vida dele, mas na vida de qualquer um. Então, a graça lhe dava certeza, de liberdade pela fé. Enquanto, segundo o sistema da lei, você é um prisioneiro necessitado de obras sacrificiais, a graça te faz livre, te dá entendimento de livre. Te faz entender que hoje tu não és mais prisioneiro, e sim livre em Cristo. Agora aonde? Na tua mente. Se colocam na tua mente obras sacrificiais para você praticar e assim viver a praticar, é para você se tornar cada vez mais prisioneiro do sistema. Já o evangelho da graça de Deus, pela fé, te dá entendimento de que você não é mais um prisioneiro, e sim um livre em Cristo, né? E Paulo, naquela época ele já alertava ao povo santo de Deus daquela época, dizendo, gente, acorda, gente, não estás mais na carne, ou seja, debaixo da lei, tu tens o Espírito da vida, né? O Espírito de Deus, o Espírito da vida e não da morte. E a batalha
era grande entre os operadores da graça e os operadores da lei naquela época. Aí você pergunta, irmão Francisco, e o povo lá, como eram os apóstolos? Paulo, o apóstolo da graça, os demais apóstolos da lei. Como era a situação entre eles? Era bem? Andavam bem? Era uma briga e grande, meu amor. A briga era acirrada. Se você quiser saber um pouco disso, é só você ler Atos 15, Atos capítulo 15, é só você ler Gálatas capítulo 2 que você vê. Que eles não eram assim tão flor que se cheira entre eles, não. Havia uma barreira de separação que fazia. Lá de cá é a graça, lá é a lei. Existia certos atritos entre eles para que eles pudessem se desentender. E isso era normal, meu amado. É normal. Fazer o quê? Né? Ninguém quer perder a mamatinha assim do dia para a noite e amém, glórias a Deus, né? Então, eu estou aqui em Pernambuco, né? Estamos aqui, família Reinando com Cristo em Pernambuco, e eu faço o convite aos demais irmãos, que se você, meu irmão, se você está aqui em Pernambuco, você está de passagem em Pernambuco, você mora em Pernambuco, e você querer nos fazer uma visita, né? Nós estamos ali reunidos em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, né? Que é Rua G, anota aí, ó. Rua G, número 29, Jardim Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E tem um outro endereço também, Rua da Linha Velha, Rua Estrada da Linha Velha, Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E você quiser, no domingo que vem agora, 9 horas da manhã, ou então às 18 horas, querer nos fazer uma visita, será um imenso, será um prazer ter os amados irmãos, para que nós possamos ter esse evangelho do entendimento, crescendo na nossa vida. Então, Paulo escreveu aos demais apóstolos, ao povo de Romano, no Romano capítulo 1, versículo 16, diz assim, vamos lá, o que Paulo escreveu aos romanos, ao povo de Roma, né? Paulo escreveu assim, capítulo 1, versículo 16, Paulo escreveu, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus e também do grego. Por que isso? Paulo, quando escreveu este versículo, né, que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus e também os gregos. Por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo ainda estava vivendo e falando dessa separação. Por quê? Porque Paulo sabia primeiro os judeus, porque era o judeu realmente, a nação santa, a raça eleita. Depois também os gregos. Os gregos, eles querem dizer os de fora, os gentios. Mas Paulo, quando escreveu isso, nós sabemos que lá na frente Jesus ele uniu todo o povo e fez de o povo uma só nação. Portanto, para nós hoje não seria mais preciso Paulo escrever dizendo assim, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, se Paulo fosse escrever esse versículo hoje, Paulo não escreveria dessa forma, que primeiro seria os judeus e depois os gregos, no caso dos gentios. Paulo já ia escrever, e ele escreveu, todos nós sabemos disso, que de todo o povo, nação, língua, Jesus fez com que ele vivesse um só povo, uma só nação. Todos são filhos de Deus. Então, se Paulo disse assim, pois não me envergonho do evangelho, nem eu me envergonho deste evangelho, do evangelho da graça, né? Nem eu me envergonho deste evangelho. E você? Você se envergonha desse evangelho da graça? Não, eu não me envergonho deste evangelho da graça, porque este é um evangelho que nos faz entender, compreender que é o poder de Deus para todo aquele que crê, ou seja, independente que se é judeu, independente que é grego, que é gentil,
todos nós nos tornamos uma única nação, um só povo, filhos de Deus. Então, eu não me envergonho, eu tenho certeza que você hoje não se envergonha. O evangelho pregado aí dentro do sistema religioso da lei, ele faz separação. Ele faz separação. Se você aceitar a Jesus, você é filho de Deus. Se você não aceitar a Jesus, você não é filho de Deus, é filho do outro aí que eles criaram. Então, hoje, o próprio sistema religioso, eles aprisionam a mente do povo de Deus neste sentido. Por isso eu falei que o povo de Deus ainda hoje são prisioneiros do sistema religioso através da mente, do que eles estão pregando, do que eles estão ouvindo aí nas suas congregações. Ainda são prisioneiros. Hoje Paulo não escreveria mais assim, né? Do tipo, primeiro dos judeus e também dos gregos, dos gentios. Paulo não escreveria mais assim. Porque hoje Paulo já sabe, nós também já sabemos, que de todos se tornaram um só povo, uma só raça, uma só nação. Filhos de Deus, não é verdade? Então eu não me envergonho. E você se envergonha? Nada. Tenho certeza que não, né? Então nós vamos sempre estar falando deste poder de Deus para a nação gentílica. Que nação gentílica? Que hoje somos todos filhos de Deus. Então para os filhos de Deus hoje todos nós somos filhos de Deus. Não existe mais judeus, não existe mais grego, não existe mais gentil. Nós vamos sempre estar falando desse poder de Deus para a nação de hoje. Essa é a verdade. Quem gosta de fazer separação é os operadores do sistema religioso. Que você hoje, por aceitar a Jesus, você é filho de Deus, e amanhã, por uma coisa ou outra que aconteceu, você deixou de ser filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Entendeu? Quem faz separação é o povo do sistema religioso. Quem faz separação, quem fez separação, e eu tenho certeza que hoje não faria mais, foi Paulo quando ele escreveu. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Paulo hoje não falaria mais assim. Tenho certeza. Dizer que todos nós em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Então, para que você não seja mais um prisioneiro do sistema, um prisioneiro do sistema religioso. Por isso nós falamos dessas verdades, por isso nós falamos do poder de Deus, para que você, meu amado irmão em Cristo Jesus, pare de pensar e de querer ser prisioneiro. Na sua mente, você está sendo capacitado para ser prisioneiro do sistema religioso. Então, pare com isso. Então, a vergonha do evangelho, hoje, em pleno século XXI, a vergonha do evangelho hoje é líderes religiosos, né, munidos de uma informação que Cristo cancelou, que Cristo anulou, querer impor e induzir o povo de Deus a seguir tais informações. Que informações? Aquelas que Cristo anulou, aquelas que Cristo cancelou. E o povo de Deus, seguindo essas informações dadas por esses gangulhosos lobos, sem a maior noção ou menor, noção do perigo para ele mesmo, o povo de Deus hoje, eles anulam o poder de Deus. O povo de Deus hoje, eles anulam a cruz de Cristo. O povo de Deus hoje ainda segue prisioneiro, mas não de Deus, e sim dos líderes do sistema religioso. Como assim? Porque os líderes religiosos de hoje, eles trabalham principalmente o psicológico, a mente do povo de Deus. Então ele traz figurações, fatos acontecidos lá atrás, lá no primeiro século, e transporta para o tempo de hoje e coloca na mente do povo de Deus com o único propósito de fazer e tornar o povo de Deus cada vez mais ainda prisioneiro. Então, o povo de Deus hoje continua ainda prisioneiro, mas quando eu digo o povo de Deus, eu estou falando daquele povo de Deus que ainda quer viver e andar dentro do sistema religioso, dentro da lei, praticar a lei mosaica, que não foi para nós. A lei mosaica que Deus entregou a Moisés foi para Moisés guiar aquele povo ali do Monte Horebe e até a terra prometida. Foi ali
A lei serviu para ali. Deus chegou para Moisés, chamou Moisés e disse, ó, vamos botar moral nisso aqui. Aí toma aqui, ó, as leis para guiar o povo. Aquele povo até a terra prometida. Sabemos que não foi por nós. As leis que Deus entregou a Moisés foi para Moisés guiar aquele povo. A nossa lei, hoje dada pelo Espírito Santo de Deus, é a lei do Evangelho da Graça. É este o Evangelho da Graça que nós temos de seguir nosso caminhar hoje. Então, povo santo de Deus, parem de ser prisioneiro. Você tem que saber, povo santo de Deus, que o ato de você se reunir, o ato de você congregar, é para ativar a mente de Cristo em você, para que você tenha os olhos iluminados, para que você tenha a mente de Cristo. Que Cristo? O Cristo ressuscitado. E você entenda que você não tem como mais ser prisioneiro. Quem quer te fazer prisioneiro é o líder do sistema religioso. É aquele que não quer perder a sua mordomia, é aquele que não quer perder o seu status. Então, quanto mais eles trazerem para você informações de lá de trás, que Cristo cancelou, que Cristo anulou, quanto mais ele pegar essas informações, trazer para os dias de hoje, mais prisioneiro você vai ser. Prisioneiro como assim? A tua mente vai estar aprisionada a praticar tudo aquilo que eles querem que você pratique. Gente, pensa numa coisa. Nós não somos judeus, a nossa geração é outra, nós somos brasileiros e estamos em pleno século XXI. As obras sacrificiais foi para um povo, foi para uma determinada época, foi para uma determinada geração. A nossa época, a nossa geração é outra. Nós já somos uma geração pós o tudo confirmado. Jesus naquela cruz do Calvário, quando ele chegou disse assim, está consumado. Jesus, quando disse naquela cruz do Calvário, ali dizendo em João 19:30, quando ele disse está consumado, ele disse o quê? Terminou, acabou o quê? Todos os períodos de que você precisaria de obras sacrificiais. Jesus, quando disse está consumado, acabou, terminou, ele quis dizer que todas as obras sacrificiais que você poderia fazer hoje, ele já fez. Mas o sistema religioso que hoje opera dentro desse sistema que é aí fora, o religioso da lei, ele pega tudo aquilo que Cristo cancelou, ele pega tudo aquilo que Cristo anulou, traz para o tempo de hoje e te amedronta. E te faz viver, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, senão eu vou perder minha salvação, senão eu não sou filho de Deus. Gente, a maior prisão que o povo de Deus está tendo hoje é a prisão da mente. A sua mente está aprisionada, perversamente. Uma prisão com seus artifícios, né? Seus artifícios cada vez mais preparada, arquitetada por esses cães gulosos que aí está, que Jesus, de certa forma, chamou eles de raças de víbora. Jesus não errou quando disse raças de víbora. As raças de víbora parece que ainda estão até hoje. Parece não, estão. Não entenderam a mensagem de Deus. Então você precisa crescer na graça e no conhecimento. Então você precisa crescer, povo santo de Deus, no conhecimento da graça. A ordem do fator alterando o produto. Crescer na graça e no conhecimento. Já eu digo, crescer no conhecimento da graça. Porque se você não crescer no conhecimento da graça, meu amado, você vai estar frito, ferrado. O sistema religioso vai passar por cima de você. Você não vai entender que você é um salvo em Cristo. Tua mente vai ser presa. Cada vez mais tu está com a mente presa. Isso existe. Olha só, no livro de João, deixa eu molhar a garganta aqui. No livro de João, no capítulo 8, versículo 12, mas toda vez que eu leio esse versículo, João 8, 12, me vem logo à mente, João 8, 32. Eu sei que eu não coloquei aqui no meu rascunho, mas o que é que diz João 8, 32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o que é a verdade? É a palavra. O que é a verdade? É o teu conhecimento. O que é a verdade? É o teu entendimento.
No momento em que você conhece a verdade, no momento em que você tem conhecimento, no momento em que você tem entendimento, você está livre, liberto. Então para pensar. A gente fica imaginando aí os operadores do sistema religioso, os nossos irmãozinhos, no qual nós lamentamos, né? Essa prisão que eles vivem. Por quê? Porque eles ainda hoje estão presos, aprisionados, com medo disso, daquilo outro, e lá vai, com medo de diabo, com medo de Satanás, com medo de dar o dízimo, com medo de jejuar, com medo de vigília, com medo da ceia. Tudo isso são para amedrontar o povo de Deus. No momento em que eu leio João 8,32, e no momento em que eu olho para os nossos irmãozinhos aí do sistema religioso e vejo na prisão com que eles ainda estão, na mente, presos, com medo de tudo isso, com medo eu tenho que jejuar, eu tenho que dizimar, eu tenho que ir para a ceia, Quando eu vejo meus irmãos praticando tudo isso, estando com suas mentes presas, me vem logo o João 8,32. Eles não conhecem a verdade. E de fato não conhecem. Se eles não conhecem a verdade, e de fato eles não conhecem, nós conhecemos. Nós, em graça hoje, vamos assim dizer, conhecemos e todos os dias estamos a conhecer ainda mais com os nossos irmãozinhos. Por isso nós estamos livres, libertos, não caímos mais na cilada dos operadores do sistema religioso. Já os nossos irmãozinhos, eles não conhecem a verdade, porque eles ainda não foram libertos na mente. Não tiveram a sua mente ainda livre, liberta, para eles entenderem a cilada que estão caindo. Por isso, eles ainda estão presos. Por quê? Porque não conheceram ainda a verdade que eu e você hoje conhecemos. Por isso, nós estamos livres. Temos entendimento que estamos livres. Já eles não. Por quê? Porque não conheceram a verdade. Então, João 8,12 diz assim. João 8,12 diz assim. 8,12, cadê você? De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha! Que belas palavras de Jesus. Jesus aqui neste versículo, João 8,12, Jesus se referindo a dois tipos de luz. A luz do céu, que é a luz espiritual, e a luz terrena, ou seja, a luz humana. Qual dessas luzes mais se fala por aí hoje, dentro do sistema religioso? A luz da terra, a luz da mente dos homens. Para qual propósito? Para qual propósito? Para que os eleitos de Deus, para que os filhos de Deus não enxergue a luz verdadeira. A luz espiritual que lhe ilumina a mente. Hoje, com os olhos iluminado pelo Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho da graça, então nós ativamos em nós a mente do Cristo ressuscitado. Portanto, a Deus, prisão da mente, né? Porque nós ativamos em nós a mente do Cristo ressuscitado. E o que é você, meu irmão, ativar em você a mente do Cristo ressuscitado? Uma mente livre, uma mente de entendimento livre. Você ativar em você a mente do Cristo ressuscitado é você passar a entender e a compreender hoje que você, em Cristo, é livre. Glórias a Deus. Agora, no momento em que os líderes do sistema religioso, esses cães gulosos, operadores do sistema religioso, no momento em que ele coloca em você a mente do Cristo Nazareno, ele está colocando você na prisão novamente. Ativar em você, no povo de Deus, do sistema religioso, a mente do Nazareno é trazer você desnecessário a uma prisão hoje. Hoje nós estamos no Cristo ressuscitado livre. Se você quer viver no Cristo Nazareno e o sistema religioso trabalha para isso,
para te colocar ainda mais a seguir os ensinamentos do Cristo Nazareno, você hoje vai jejuar, você hoje vai ceia, você hoje vai aceitar a Jesus, você hoje vai se batizar. Por quê? Porque você é um prisioneiro, a tua mente está presa, meu velho. O líder aí do sistema religioso, ele colocou na tua mente a mente do Cristo Nazareno, o Cristo das obras. O Cristo das obras foi um Cristo que viveu, que atuou em uma época específica, em uma geração específica, para trazer para nós hoje uma mente do Cristo ressuscitada, ou seja, ressuscitado, já livre. Então, que belas palavras, né, meu amado? Do Senhor Jesus, nós vemos todos esses ensinamentos. Então, a luz da terra, a luz da mente dos homens, é o mais que se vê por aí hoje dentro do sistema religioso. Graças a Deus, né, que a prisão da mente já está começando a não mais acontecer. Pessoas, irmãos em Cristo, estão acordando e tendo a sua mente livre. Então, trazer para o povo a mente do Cristo Nazareno, para qual propósito? Para qual propósito? É para que os filhos de Deus não enxerguem a luz verdadeira, a luz espiritual, a luz que traz aos olhos iluminados a mente do Cristo ressuscitado. Portanto, nós já estamos livres, meu amado. Se a tua mente está no Cristo ressuscitado, você tem que ativar a mente da liberdade, do livre em Cristo. Mas se a tua mente hoje está sendo preparada, induzida a viver a mente do Cristo Nazareno, então, haja obras, haja sacrifício. Desnecessário. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Nós sabemos disso porque nós temos a mente do Cristo ressuscitado. Vamos ao livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 8. Carta de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, capítulo 5, versículo 8. E glórias a Deus, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Capítulo 5, versículo 8, diz assim: Pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Ou seja, povo santo de Deus. Ou seja, povo santo de Deus. Meu amado, se você antigamente andava nas trevas, segundo o seu pensamento, segundo o que te diz, o que é andar nas trevas? Segundo o sistema religioso, é você não ter aceitado a Jesus. Porque todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, segundo o líder religioso, todo aquele que não aceitou a Jesus, ele está em trevas. A pessoa só vai sair da treva quando aceitar a Jesus, segundo o ensino religioso. Vê que prisão mental terrível. Aí o que é que acontece lá para frente? O camarada atendeu ao apelo de um certo líder e aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus. Isso quer dizer que ele saiu das trevas? Não, meu amado. Ele continuou nas trevas. Imagina. Ele continuou nas trevas. Mas o capítulo que nós lemos aqui, Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: Outrora eras trevas, porém agora sois luz. Por que sois luz? Porque você aceitou a Jesus? Será que é isso que o sistema religioso diz? É. O sistema religioso, para aprisionar a tua mente, ele diz que hoje, depois que você aceitou a Jesus, você não está mais na treva, você está na luz. Aí onde é que vem o problema? Diz assim, ó, no final: Luz no Senhor. Andai como filho da luz. Que filho da luz nós temos visto os operadores do sistema religioso, os nossos irmãozinhos que estão aí dentro do sistema religioso. Eles andam como filho da luz? Que luz nós temos visto na vida dele? Que luz? Sacrifício, obra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então eles não dão um bom exemplo. Eles não dão um bom exemplo para o povo de Deus hoje. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, que fruto da luz há hoje nos filhos de Deus? Que frutos?
O fruto do submonte? O fruto do descer monte? O fruto do pular fogueira? O fruto das correntes da vida? O fruto dos rituais? Ué, mas lemos em Efésios 5:8 que diz: andai como filho da luz. Ué, o crente que deve andar como filho da luz, ele deve subir monte, descer monte, pular fogueira, fazer correntes, fazer rituais? Não, meu irmão. Isso não é fruto digno de um filho de Deus que saiu das trevas, que hoje anda no caminho de Jesus, caminho da luz. Né? Esses frutos é para quem ainda tem a sua mente aprisionada aos rudimentos mosaicos, propositadamente trazido e preparado pelo sistema e introduzido na mente e na vida dos eleitos, dos filhos de Deus. Meu irmão, tu és luz, meu irmão. Então, gere luz na vida dos irmãos. Somos livres em Cristo. Como propriedade do Deus Altíssimo, devemos ativar em cada um de nós a luz que há em cada um de nós. Que luz que há em cada um de nós? A luz do entendimento, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria. E o que é a luz do conhecimento, do entendimento, a luz da sabedoria? É você não praticar mais as obras sacrificiais. Que obras sacrificiais? Eu posso dizer algumas. Eu posso dizer que é subir monte, descer monte, fogueira não sei de quê, corrente não sei de quê, os rituais não sei o quê. Isso são obras sacrificiais do passado. E, aliás, nem é. Você que lê a Bíblia mais do que eu, onde é que está escrito na Bíblia esse negocinho aí que o crente tem que pular fogueira, fazer uma corrente da vida? O crente tem que subir monte, descer monte? Onde é que está escrito na Bíblia? Isso aí é coisa do homem, para aprisionar outro homem. Não temos nada de subir monte, descer monte, fazer corrente, pular fogueira, obras sacrificiais. Não existe mais isso, meu irmão. Isso não é fruto digno de um filho de Deus para a nossa geração hoje, meu amado. A tua mente está aprisionada aos rudimentos mosaicos de lá do passado, que o teu líder religioso trouxe para a tua vida hoje. E hoje tu pratica tudo isso. Então, se você é luz, meu irmão, gere luz na vida do teu irmão. Dê a palavra do conhecimento, a palavra do entendimento para ele. Fala para ele que hoje nós somos em Cristo livre, que nenhuma condenação há na nossa vida por conta do Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 3, versículo 8. Diz assim, 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Hoje não é mais pregar aos gentios, hoje é pregar aos filhos de Deus de todas as nações. Mas Paulo escreveu porque teve um propósito para isso. Por isso Paulo botou pregar aos gentios, porque Paulo foi pregar para os que não estavam em Jerusalém, as nações vizinhas. Por isso Paulo escreveu aqui. Pregar o que aos gentios? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Falou Paulo essas palavras se referindo aos santos apóstolos que já eram antes dele. Portanto, já começava Paulo a ter a sua mente livre das prisões impostas pelos rudimentos da lei. Reconhecendo ele, Paulo, a sua vocação ao perfeito apostolado. Qual é o nosso perfeito apostolado hoje? Vamos assim dizer. Porque esse negócio de apóstolo foi negócio de lá do primeiro século. Foi lá com Jesus e Paulo e os demais lá. Esse negócio de apóstolo hoje, meu irmão, sei não. Então Paulo lá naquela época já reconheceu, eu fui chamado por Cristo para ser apóstolo do gentio para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? O evangelho da graça. E isso revoltou a muitos dos que antes dele já existia na seara. Os demais apóstolos não gostou dessa conversa de Paulo não, né? E assim é conosco hoje. Percebeu? Muitos dos já renomados, né, de hoje
em suas gaiolas, não estão gostando, pode ser, das nossas palavras, do pregar eu e você, o evangelho que liberta a mente do povo das prisões deles, impostas por eles. Então, muitos dos já renomados hoje, aqueles que estão já com seus status, né, que já são os baluarte, eles podem não estar gostando de ver eu e você falar dessas maravilhas, falar desse evangelho, mas, dado as circunstâncias, falamos nós também, estamos nem aí. Não nos importa, não nos interessa saber as histórias bíblicas, né, que estão eles contando para o povo. Então, aos líderes de hoje, eu digo a eles, vocês não dão um bom conselho para o povo de Deus hoje. Vocês só contam histórias do passado, do que aconteceu lá no primeiro século, contam história, dão vida aos personagens, dão vida àqueles personagens folclóricos e diz, olha, aqui está. Então vocês contam história, dão vida à história, dão vida aos personagens, para qual propósito? Amedrontar o povo, aprisionar o povo ainda mais. Efésios 3,7. 3,7 diz assim, do qual fui constituído ministro. Paulo falando, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Qual é a força operante do seu poder? A graça. Você sabia que o evangelho da graça, ela tem uma força que opera, ela tem um poder que opera aonde? No teu entendimento, no teu conhecimento. Então, fala o Paulo, eu fui constituído ministro, ou seja, pregador, palestrante, mas conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força do poder operante, segundo a força operante do seu poder. O evangelho da graça é um evangelho poderoso, porque ele liberta a mente do povo. E isso o sistema religioso não quer. Então, um perfeito ministro de Deus, hoje, um perfeito ministro de Deus, fala assim. Um ministro de mente livre fala da força do poder de Deus que opera através do conhecimento da graça. Agora, ministros desta atual geração, ministro, porque já existem aí vários títulos, né? Terreno. Tem até embaixador, daqui a pouco vai ter papa, né? Como foi dito pelo nosso irmão Fernando, um certo dia. Daqui a pouco vai ter papa da graça, porque apóstolo já tem, pastor sempre teve, né? Diácono sempre teve. Aí agora tem, o que? Ministro, o ministro é o mais fraquinho. Agora já tem apóstolo, já tem apóstolo da graça. Dentro do sistema da graça já tem apóstolo, já tem embaixador. Daqui a pouco vai ter papa, daqui a pouco vai ter arcebispo, daqui a pouco vai ter tudo pregador da graça. Ou seja, cadê a mente iluminada? Cadê a mente? Quem foi que constituiu vocês para ser ministro, pregador, palestrante? Que vocês logo criaram logo um outro nome, que eu já falei aqui. Pregador, bispo, é o mínimo. Já existe até apóstolo. Hoje, já tem embaixador, já existe o quê? Papa, já existe o quê? Falta o que mais? Papa, arcebispo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quem o constituiu para ser ministro de Deus? É a pergunta que eu faço aos demais irmãos. Olha só, se foi Deus que constituiu todo esse pessoal que está aí fora pregando a palavra de Deus, se foi Deus quem os constituiu para ser o quê? Diácono, arcebispo, tem o quê? Diácono, já falei, né? Diácono, arcebispo, tem o quê? Diácono, pastor, bispo, não sei o quê, não sei o quê.
Quem foi que os constituiu para ser? Foi Deus? Maravilha, glória a Deus. Ah, foi Deus que disse que você hoje era um apóstolo de Deus? Foi Deus quem disse? Ah, foi Deus que chamou você e disse que você era um ministro de Deus? Ah, foi Deus quem lhe chamou e disse que você era um bispo de Deus? Daqui a pouco Deus vai chamar muito nego aí e vai dizer que ele é Papa da Graça. Ah, daqui a pouco vai aparecer até arcebispo da graça. Então, se foi Deus quem o constituiu para ser hoje um pregador, um palestrante, um ministro da graça de Deus, se foi Deus, então fale do evangelho da graça. Por quê? Porque se dizer ser ministro de Deus hoje, mas prega o evangelho da lei, me desculpa, meu amado. Deus está retrocedendo, que Deus tenha misericórdia de mim pelo que eu estou falando agora. Deus está retrocedendo, Deus está levantando hoje, em pleno século XXI, ministro, embaixador, vamos dizer, arcebispo e o que mais não sei o quê, para pregar a lei. Deus está retrocedendo, Deus está voltando. Hein? Meu amado, se Deus te constituiu ministro, embaixador, pregador, apóstolo, bispo, é para você falar o evangelho da graça, porque Deus não vai te chamar hoje para você ser um ministro da palavra de Deus e mandar você pregar a lei. Não vai. Não tem como. Se você faz isso é porque você está pela sua própria vontade, por sua própria conta e vontade. Então, me desculpem, meus irmãos. Vocês são contadores de história bíblica. E hoje amarra e aprisiona as pessoas no passado ao passado. Graças a Deus que mais mentes em graças estão sendo libertadas. Do passado para o passado. Do passado ao passado. Estão sendo libertos. Deixa eu ver aqui. Eita. Já. Então no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Olha, Paulo estava dizendo que ele era prisioneiro do Senhor. Vê só. Que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Efésios 4, 1. Chamados para falar da liberdade em Cristo que hoje desfrutamos. Paulo, quando ele disse que ele era prisioneiro do Senhor, para ele pregar, a vocação dele era para pregar o quê? O evangelho da graça. Deus hoje te aprisionou, ministro da graça de Deus, para você pregar a lei. Aonde é que existe isso? Deus estaria retrocedendo. Então, nós somos chamados, todos nós, depende só de mim, somos chamados para falar da liberdade em Cristo que desfrutamos hoje. Esta é a nossa prisão, meu amado. Esta é a nossa prisão. Hoje nós somos prisioneiros. Eu sou, você é, muitos de nós somos prisioneiros. Prisioneiro de Cristo para falar a verdade. E de modo digno anunciar a sã doutrina. E anunciar a sã doutrina hoje é o quê? Anunciar a doutrina da lei? Ou anunciar a doutrina da graça? Esse também foi o desejo do apóstolo do gentio, daquela época, né? Que após o ato da crucificação e ressurreição, diligentemente, hoje todos nós anunciemos o evangelho da paz, o evangelho da graça. Agora, nós temos visto isso acontecendo por aí? Não. Não querem anunciar o evangelho da graça. Por quê? Para não libertar a mente do povo de Deus das prisões impostas por eles. Eles aprisionam o povo de Deus e, pasmem, usando eles as sagradas escrituras, né? Acorda, gente. Estão contando histórias já acontecidas com o propósito de aprisionar o povo de Deus, né? Essa é a verdade que nós temos visto dentro do sistema religioso. Contam histórias bíblicas. Eu disse outro dia que eu tive que dar... Outro dia eu disse lá na família Reinando com Cristo. Poxa, teve um maquiavélico, pastor,
que chegou para mim não, para a congregação, e disse: você se lembra de Josué? Josué para a muralha que estava impedindo de Josué avançar em Jericó, tinha uma muralha. E Josué, Deus mandou Josué dar 7 voltas em torno ali de Jericó para a muralha cair. E o ilustre pastor daquela época, que estava onde eu estava, fez eu e a congregação dar 7 voltas em torno da congregação, meu amado. Imagina como minha mente estava presa. E eu fui, todos nós fomos. Por quê? Nós estávamos atendendo a um pastor. E isso, o povo continua preso hoje. Por quê? Porque atende ao pastor. O pastor lê a história da Bíblia, conta a história, e o povo segue a história fazendo do mesmo jeito. A mesma coisinha. Então é muita prisão. O povo de Deus ainda anda prisioneiro. Por quê? Porque não querem seguir a Jesus. Querem seguir a mente daquele homem, daquele ser humano. Então, Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim. Efésios 5, 25. Marido, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que maravilha! Que maravilha, povo santo de Deus. Perceberam? No final do versículo 25 de Efésios 5, diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Acabou o X da questão. Cristo se entregou pela igreja, que hoje somos nós, ou ainda vai se entregar? Né? Ainda vai? Cristo vai vir a esta terra, se entregar, fazer aquele todo ritual novamente que fez lá em Jerusalém, para libertar, se entregar por mim e por você, ou ele já fez? Ele se entregou ou ele ainda vai se entregar? Se entregou, creia nisso, ele se entregou. Então, se ele se entregou, estamos livres, somos dele, porque ele foi o nosso penhor, ele foi o nosso substituto. Digo isso porque ele não foi o nosso penhor, ele não foi o nosso substituto. Ele foi o penhor, o substituto daquele povo que viveu ali com ele. Nós não. Nós, quando viemos a essa terra, tudo já estava consumado, limpinho. Não se entregou por mim. Não se entregou por você. E sim por aquele povo. Para que a partir da morte dele e da ressurreição, todos nós que viéssemos a essa terra, viríamos com tudo limpinho. Então, você que está sabendo disso, por que você ainda está recebendo instruções que te aprisionam aí na tua congregação? Você precisa crescer, meu irmão. Você precisa libertar a tua mente da prisão do homem. Né? Então, vigia, terráqueo. Dentro de ti tem um espírito que foi liberto, que foi aperfeiçoado, que foi justificado. Tu não sabias disso? Tu não sabias porque não querem te falar acerca disso. Para não acontecer com você o que aconteceu conosco hoje em graça. Demos no pé. Caímos fora desses alçapões, dessas gaiolas. Portanto, igreja gloriosa de Cristo. Tu és a igreja gloriosa de Cristo. Né? Sem mácula, sem rugas, santa e sem defeito. Portanto, em Cristo, estamos livres, meu amado. Somos livres. Sabia disso? Agora, você precisa crescer no conhecimento da graça. Crescer no conhecimento da lei só te vai fazer você voltar a retroceder ao período jurássico, ao período lá do Cristo Nazareno. E o Cristo Nazareno, ele já morreu, ele já ressuscitou, hoje ele é o Cristo ressuscitado, que nos fez assentar, já nascemos assentados nas mais altas regiões celestes. Em Cristo somos e estamos aperfeiçoados, abençoados, né? Com toda sorte de bênção e somos mais que vencedores. Portanto, digo eu estou aqui em Pernambuco. E você também está em Pernambuco? Você quer nos fazer uma visita? Gostaria de fazer uma visita? Nós estamos ali, reunidos, família reinando com Cristo.
Aqui, ó, pertinho, Rua G, número 29, Jardim Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Se você está em Pernambuco e quer nos fazer também uma visita, tem um outro endereço aqui, ó, Família Reinando com Cristo, na rua Estrada da Linha Velha, Estrada da Linha Velha, Guararapes. Então são dois endereços. O endereço de Jardim Guararapes, que fica em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e o outro endereço é Estrada da Linha Velha, que fica em Guararapes, tá? Jardim Guararapes e Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Então, você não conhece já o bairro Jardim Guararapes? Você não conhece, você está em Pernambuco, mas não conhece. Você está em Jaboatão, mas não conhece Jardim Guararapes. Você está em Jaboatão, mas não conhece Guararapes? Nossa, então vem aqui para Prazer. Venha. Aqui existe um bairro chamado Prazer, é muito conhecido dentro de Jaboatão dos Guararapes. Você chegando aqui em Prazer e você pergunta, onde é que fica o bairro Jardim Guararapes? Onde é que fica o bairro Guararapes? E lá você vai se reunir com a gente, conhecer e crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras segundo o Evangelho da Graça. Portanto, agradeço eu a Deus por mais esta rica oportunidade. Aos amados irmãos que esteve comigo ao vivo e aos que irão futuramente ver esta mensagem, e assim eu agradeço a Deus que essa pessoa cresça no conhecimento, assim como nós temos crescido todos os dias. Meus amados irmãos, uma excelente noite em Cristo Jesus. Domingo, 9 horas da manhã, na Rua G, número 29, Jardim Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Às 18 horas também, não esqueça. Tá? Tu vai aqui em Pernambuco de passagem, vai lá conosco nos reunir. Será um prazer grande. Fica na paz